boa noite para todo mundo. Agradeço a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo com você. E eu sou Marina, sou idealizadora da Escola Somos Um. E é uma escola montessoriana e bilíngue que acabou de ser inaugurada aqui em Piracicaba, né? Inclusive, eu queria deixar o convite para todos, quem ainda não conheceu a escola, que vá nos fazer uma visita, né? Que vá nos conhecer. E também queria falar, né, antes da gente iniciar, que a gente vai ter um curso na semana que vem, a partir de quinta-feira, um curso de introdução ao método Montessori, né, para quem tem interesse em conhecer mais sobre o método, se aprofundar, para aplicar na família, aplicar com os filhos, né? Então é algo bem legal, né? Uma experiência que vale a pena. Até queria te convidar para comentar que você fez o curso também, né, de introdução. Eu ia dizer, eu fiz esse curso, foi maravilhoso, eu recomendo muito. Para quem é de Piracicaba e região, vale muito a pena vir. Eu já conhecia bastante coisa do método por estudar, por conta mesmo, mas depois do curso é muito diferente quando alguém passa o conteúdo para você, né, pessoalmente. A gente tem muitas coisas assim que a gente não tem muita ideia de como funciona e foi muito, muito rico. A troca de experiência que a gente teve que participaram também foi sensacional, então eu super recomendo. E legal que agora não é só de final de semana, né, Marina? Vocês estão fazendo de dia de semana também, não é, né? Uma travada. Deu para ouvir? Travou? Eu acho que está tendo Ali. alguma falha na conexão, está falhando um pouco. Mas eu acho que eu consegui entender. A gente está realmente fazendo, é a primeira vez que a gente está fazendo nesse formato noturno, né? Que algumas pessoas nos solicitaram. Então, serão 10 encontros às quintas-feiras, à noite, das 7h30 às 22 horas. Quem tiver interesse é só mandar um direct para mim aqui. Adicionem a Marina na Escola Somos Um também no perfil, que é super legal. E tem as atividades extracurriculares, que por enquanto está funcionando como no contraturno, né? À tarde vocês ficam com Isso, as crianças de 2 a 6 anos. E a isso, brincadeiroteca, eu é vou lá toda terça e quinta, das 9h30 às 11 horas, fazendo oficina de exploração sensorial com os bebês de 6 meses até 2 anos e meio. E é super legal. A gente vai estar com um especial manhã de tintas naturais, vai ser uma delícia. Marina, vamos começar. Eu já vou pegar o gancho da nossa oficina, que é de exploração sensorial. Muitas pessoas têm dúvida de até que ponto é importante a gente explorar, fazer com que o bebê explore todos os sentidos, né? Aham. Então, a gente sabe que as atividades montessorianas, elas estimulam o sentido das crianças. Então, qual que é a importância, de fato, dessa atividade para os bebês, para as crianças pequenas, na primeira infância? Tá. Em primeiro lugar, qual é a importância dos sentidos? Se nós pensarmos, nada vem à nossa mente, sem antes ter passado pelos sentidos, né? Então, tudo que a nossa mente processa cognitivamente chegou até a mente, ou através da visão, através da audição, do tato, porque é a forma como a gente capta informações do ambiente. E para a criança é ainda mais essencial, porque a criança aprende através dos sentidos. E Maria Montessori dizia que a mão é um instrumento da mente, né, para a criança. Então, a criança precisa muito desse estímulo sensorial. E também é importante dizer que os sentidos não estão completamente desenvolvidos na infância. Embora a criança já nasça com todos os órgãos do sentido desenvolvidos, o cérebro da criança precisa ainda aprender a interpretar esses sinais. E a única forma do cérebro aprender é através da experiência. Então, a criança precisa receber estímulos para todos os sentidos, né, para que ela desenvolva essa percepção sensorial, tá? Legal. A gente tem que tomar muito cuidado com os nãos, né? A gente em casa acaba podando demais a criança, se incomoda com ela querer pegar em tudo, tocar em tudo. É importante a gente estabelecer o que, que realmente é perigoso para ela ou não. Deixar a casa um pouco mais preparada, né, acessível, para eles terem essa oportunidade de pegar, de colocar na boca, de sentir o cheiro, rasgar, né?
Tudo isso fazendo parte, pensando da importância de fazer parte da construção mesmo do seu conhecimento, né? Vai estar sendo a base fundamental dele, né? Sim, enquanto na percepção do adulto as crianças estão fazendo bagunça, né, quando elas estão explorando, na verdade elas estão desenvolvendo algo que é fundamental para elas, que é importantíssimo. Então é importante a gente dosar um pouco, né? Eu gosto de ser realista também, porque senão se a gente só fala no ideal, acaba ficando inatingível para a maioria das famílias, né? Mas é importante a gente pelo menos reservar alguns momentos e permitir que a criança tenha essas oportunidades de explorar os sentidos. Que isso é muito importante para elas. Legal. É, a do adulto preparado, eu vou falar, você pode dar só uma resumida, porque a gente sabe que é muito longo, bastante coisa, a gente Sim. vai passar pelos pontos principais. Dos princípios da educação montessoriana é o adulto preparado. Né? E a gente nota assim, muita gente tem dúvida, tem dificuldade de lidar com a criança e acaba sempre resgatando aquelas atitudes que a sociedade meio que já considera normal, natural, né, no momento de dificuldade da criança. E isso a custa de muito trauma, tanto para o adulto quanto para a criança, né? E o tempo vai passando, e principalmente essa primeira infância, como você disse, que é onde tudo acontece, né? O desenvolvimento do cérebro da criança, a gente está formando ali as primeiras noções dela. E aí é um período muito difícil que a gente às vezes não sabe lidar. O que seria exatamente o adulto preparado, de acordo com Montessori? Tá. Bom, o adulto preparado, ele tem vários atributos, né? Então, uma das coisas para a gente que a gente pode dizer é que ele não coloca obstáculos no desenvolvimento da criança, né? O que seriam esses obstáculos, né? O primeiro deles é o excesso de limites. Né? Então, é muito comum, a gente estava falando agora há pouco da questão do desenvolvimento sensorial, né? O quanto a gente impede, né? E cria obstáculos para que a criança não tenha esse tipo de experiência. Né? Então, é muito comum que o adulto fale muitos nãos, né? E em Montessori existem apenas 3 regras, né? 3 coisas que a criança não pode fazer. Né? Que a primeira é não fazer mal a si mesma, né? Então nada que a coloque em risco, não fazer mal a outro ser vivo, né? Então ela não pode machucar uma pessoa, não pode machucar uma planta ou um animal. E ela não pode fazer mal ao ambiente, né? Ela não pode estragar, quebrar coisas do seu ambiente. Então, sempre que a criança estiver fazendo qualquer uma dessas coisas, ela deve ser imediatamente interrompida. Né? Mas todo o resto ela pode fazer. E é importante que ela tenha essa liberdade para fazer outras coisas, para que ela sinta que enfim, que ela tem essa possibilidade de se desenvolver e que ela nunca vai ser interrompida quando ela estiver fazendo algo que é bom para ela, né? E outras formas de obstáculos, né, que o adulto às vezes acaba colocando para a criança é interromper a criança que se concentra. Então, isso é algo que nós devemos evitar. Devemos evitar interromper a criança que está concentrada fazendo uma atividade, porque a concentração é algo que não é algo que nasce com a criança, né? É algo que precisa ser desenvolvido. Então, quando a criança está desenvolvendo essa concentração, ela precisa ser protegida nesse momento. Né? E também evitar ajudas desnecessárias. A Maria Montessori dizia que cada ajuda desnecessária dada à criança, a gente está colocando realmente um obstáculo para o desenvolvimento dela. A gente está adiando o desenvolvimento de determinada habilidade da criança. Então, o adulto preparado, ele deve ajudar o mínimo necessário para que a criança consiga realizar determinada tarefa. E o adulto preparado também, ele observa muito a criança, né, para ele
para que ele consiga identificar as necessidades dela e atender essas necessidades. Era isso que eu Também, pode falar. que é isso que eu ia falar, que eu acho que para amarrar todas essas três pontos que você disse, né? Do obstáculo, deixar a criança não interromper uma atividade que ela esteja na qual ela esteja concentrada e permitir que ela tenha autonomia, né? Dar liberdade para ela não intervir o tempo inteiro. E eu acho que para tudo isso, o adulto tem que aprender a observar. Esse foi uma das lições que eu tirei do curso de vocês, que foi sensacional para mim. Parece simples demais falar, né? Tem que aprender a observar, parece meio óbvio. Mas no curso foi o exercício mais difícil e até hoje é o mais difícil. Eu me policio muito, porque a gente, no final das contas, não sabe observar. A gente observar o fato em si, né? A gente tá imbuído de muitos conceitos, né? E achando e julgando o tempo inteiro o que é certo, o que é errado, o que a criança está fazendo ou não está fazendo, o que é melhor para mim naquele momento, sem pensar nela. E a gente não observa a criança, né? Então era isso que eu... Sim, é verdade. E para observar, a gente tem que estar ausente de julgamentos, né? A gente tem que se esvaziar dos nossos preconceitos, dos nossos pensamentos, porque eles funcionam como filtros para a nossa percepção. Né? Então, a gente não consegue enxergar a criança verdadeiramente enquanto a gente está julgando, né? Enquanto a gente tem os nossos preconceitos e pensamentos, a gente já espera encontrar alguma coisa ao invés de observar o que realmente é. Né? E também outro elemento, outra questão do adulto preparado é o respeito à criança, né? O profundo respeito e o amor, amar profundamente a criança. É aquilo, a gente, no fim das contas, eles são nossos filhos, né? Eles estão ali na nossa responsabilidade, a correria do dia a dia. A gente, às vezes, acaba deixando passar, e o jeito como a gente lida com eles, né? Acho que é normal, vai lá, dá uma bronca e briga, e faz isso, faz aquilo. E a gente não faria isso com a pessoa mais importante que a gente considera pra gente, né? Quando a gente pensa assim, vamos pensar numa pessoa mais importante, assim, que você tem o maior respeito, que você faria tudo por aquela pessoa, né? O pai, o papa, sei lá, um ator de novela, de cinema. Uhum. Quando você pensa que essa pessoa tá com você, como você se comportaria, né? É assim que a gente tem que tratar nossos filhos. Sim, exatamente. E quando a gente não se vazia, não observa, não aprende a observar, a gente acaba atropelando o sentimento deles, acaba atropelando o trabalho deles, né? Acaba atropelando tudo aquilo que eles estão construindo. Uma necessidade, às vezes a gente acha que é uma birra, que é um problema que ele está passando, é alguma angústia que ele está tendo. Essa atividade da observação, para mim, que é do adulto preparado, é a mais importante de todas, assim, particularmente. Foi muito aprendizado. E falando ainda sobre essa questão do respeito, né, que você colocou da pessoa que a gente mais admira, muitas vezes a gente tem mais respeito por um estranho do que pelo nosso próprio filho, né? Então isso é algo para se pensar, porque uma pessoa estranha, uma pessoa que eu mal conheço, eu trato melhor, eu tenho mais respeito, tenho mais cuidado para falar com essa pessoa do que eu tenho para falar com meu filho, né? Então, e o método Montessori traz muito essa questão do profundo respeito pela criança, de enxergá-la não como criança, mas como um ser humano. Né? E é essa visão que muda tudo, muda a forma de tratar a criança, né? Não é uma forma hierárquica de cima para baixo, não é uma forma dominadora, né? Que o adulto tenta dominar a criança, que o adulto tenta fazer a criança a obedecer, a seguir as suas ordens, a fazer as suas vontades, não, mas é um adulto que respeita a criança como um semelhante, respeita as suas vontades, respeita as suas necessidades, né? E a trata como igual. Legal. Bom, isso aí já é o gancho, então, para a nossa próxima pergunta, que que muitas pessoas têm muitas dúvidas, né? Apesar de ser uma metodologia extremamente pode ser considerada antiga, né, Marina? Já faz tanto tempo que Maria Montessori é antiga, mas é muito inovadora, né? Ainda.
Com certeza. E ainda bem que isso está vindo à tona agora, né? Sempre existiu escolas montessorianas, em cidades maiores, nos Estados Unidos, né? Na Europa, no geral. Sim. Mas aqui no Brasil está pegando mais forte agora. E aí eu queria saber, então, qual que é a diferença básica entre o método montessoriano e as escolas tradicionais? Tá. Então, uma das diferenças nós falamos já, né, que é essa questão do respeito, né, e assim, de forma alguma dizendo que, que o método tradicional não respeita a criança, não é isso, né, mas é só a forma de enxergar a criança, né, e que não existe essa dominação do adulto sobre a criança, então não existe castigo, não existe formas coercitivas de fazer a criança realizar aquilo que o adulto deseja, né? Então, é uma relação de respeito nesse sentido, né? De olhá-la e respeitar a vontade da criança. E respeitar a vontade da criança é dar liberdade para a criança. Então, e através da liberdade é que a criança pode desenvolver autonomia. Tá? Então, como é que isso funciona na prática? Né? Funciona através do brincar livre. Né? Então, no método Montessori, a criança é livre para escolher o que ela quer fazer. Né? Enquanto no método tradicional, a gente encontra atividades dirigidas. E, então, assim, Mas eles entre as atividades que estão dos objetos, dos materiais montessorianos que estão disponíveis dentro da sala de aula, né? isso, os materiais são disponibilizados e a criança escolhe aquilo que ela quer trabalhar, né? O professor convida, apresenta alguns materiais e dentre os materiais que já foram apresentados, ela pode escolher com qual ela quer trabalhar e ela tem liberdade para trabalhar com aquele material o tempo que ela desejar. Né? Então, e essa também é mais uma diferença do método tradicional, que quando você tem uma atividade padronizada para todas as crianças, todas têm que seguir o tempo do grupo. Né? Então, algumas crianças fazem rápido demais e se desinteressam, mas elas precisam esperar as outras. E outras crianças são mais lentas, não conseguem acompanhar, mas elas precisam acompanhar o grupo. Né? Então, o que acontece, isso acontece quando você padroniza um método que é igual para todo mundo, é muito difícil que você consiga atender as necessidades de todas as crianças daquele grupo. Tá? Então, essa é mais uma diferença, né? De que o método Montessori, por possibilitar atividades individuais, né, e não padronizadas, ele consegue atender as necessidades de desenvolvimento de cada criança, né, respeitando os limites e respeitando as vontades e as necessidades de cada criança. E outra diferença entre Montessori e o método tradicional também é a questão do protagonismo da criança ou do adulto, né? Então, no método tradicional, nós vemos que o professor é o protagonista, ele é o centro das atenções, ele é a figura mais importante da sala de aula. Né? Então, ele dirige a atividade, todas as crianças estão ao redor do professor, né? Então ele é a pessoa mais importante. Já no método Montessori, a pessoa mais importante é a criança é a protagonista, e o adulto ele está um passo atrás, ele está observando e ele está agindo como um guia, como um facilitador. Então, quando ele é necessário, quando a criança precisa de ajuda, ele está lá para ajudar. E quando ela não precisa de ajuda, ele dá um passo atrás e deixa ela seguir sozinha. Né? Inclusive, uma das grandes descobertas da Maria Montessori é que a criança é capaz de aprender sozinha se ela estiver num ambiente preparado, com um adulto preparado, né? e com materiais adequados. E, inclusive, uma das falas da Maria Montessori famosas, né, é que o desejo do professor é poder dizer que as crianças estão trabalhando como se eu não existisse. Tá? E isso é um sinal já do desenvolvimento da autonomia. Então, quando a gente tem atividades dirigidas no método tradicional, por exemplo, a criança está sempre esperando alguém dizer o que ela tem que fazer. Então,
já em Montessori, ninguém vai dizer a ela o que ela tem que fazer, é ela que vai buscar, né? Então, ela desenvolve essa autonomia no aprender, né? Ela desenvolve essa autonomia em buscar o conhecimento, porque ninguém vai dizer a ela o que fazer. Então, ela vai se guiar a partir do interesse dela, e se ela necessitar de ajuda, se ela necessitar do adulto, o adulto vai estar lá para apoiá-la. Legal. Então, acho que Tem são mais essas algum? as principais É, diferenças. no workshop que a gente fez, foi muito legal a apresentação dos materiais. E aí, só para uma consideração pessoal, assim, que eu achei riquíssimo, é, eu lembro da atividade do cubo, né? Tem o cubo que é da... Ai, meu pai, agora me escapou da cabeça daquela expressão x ao quadrado, mais y ao A quadrado, mais o b ao nome. quadrado e a mais b ao cubo, que é o cubo do binômio. Né? O cubo do binômio. Isso. E aí, a criança, o que? Ela brinca com esse cubo, existe somente uma forma de montar o cubo, e ela, no primeiro momento, ela tem. Ela tá só ali encaixando, né? Ela tá vendo as possibilidades, ela vai conseguir somente finalizar a atividade quando ela monta de um mesmo jeito. Isso já é uma preparação para um segundo momento, quando ela estiver já preparada para a alfabetização, né? Ou para a época, eu não sei exatamente quando que isso acontece, mas ela vai ter o conceito abstrato vai ser passado depois do conceito palpável. Então ela vai conseguir ter um entendimento muito melhor da matemática, coisa que para mim nunca fez sentido. O que significa isso, né? Você sabe onde usar, mas você não sabe exatamente por que é daquele jeito. E os materiais que a Maria Montessori desenvolveu são exatamente isso. Eles têm a função de desenhar, de fazer pegar aquilo que é abstrato, né? Eu até me coloco numa situação meio vulnerável aqui, não vou falar, porque eu acho que muita gente, todo mundo que eu converso fala, nossa, é verdade, nunca fez sentido para mim, também nunca pensei nisso. Do número ao cubo e o número ao quadrado. Então, é um material que tem as continhas, né? Então, por exemplo, 5 ao quadrado, você pega é um cabinho de metálico com 5 continhas, você coloca 5 com 5 cabinhos, uma do lado da outra, e vai formar um quadradinho. Então, é 5 ao quadrado, que forma um quadrado. E o cubo, você replica isso na altura e forma um cubo, né? Sim. Então, é legal que você passa a visão palpável para a criança. O aprendizado depois é muito melhor, né? Assim, é muito mais efetivo. Sim, é importante dizer que as crianças pequenas, né, até 6 anos, elas aprendem de forma concreta. Então, elas aprendem com as mãos, elas precisam manipular, né, o córtex pré-frontal, que é essa área responsável pelo raciocínio, ainda não está totalmente desenvolvida, né? Isso é uma faculdade que vai se desenvolver posteriormente na infância. Então, a criança precisa esse período, né, até os 6 anos, é um período de aprendizagem concreta. Né? A abstração vem numa idade posterior. Né? E me surpreende muito ver a quantidade de escolas trabalhando com o sistema apostilado na educação infantil. Né? Enquanto elas realmente precisam de experiências concretas, sensoriais. Né? E quando as crianças têm a oportunidade de ter essa experiência sensorial, nessa idade, né, com esse material, por exemplo, que você mencionou, isso contribui para a formação de um alicerce que vai contribuir para o aprendizado dela no futuro. Né, para que ela compreenda, quando ela entrar na fase da abstração, como ela teve uma base sólida e desenvolveu esse alicerce, ela vai ter uma facilidade maior de compreender conceitos abstratos, né, porque ela já tem essa imagem mental, por exemplo, das formas geométricas, né, e do que significa isso. Né, ela já teve essa experiência, então vai ser muito mais fácil para ela entender essas abstrações, porque ela teve essa experiência concreta anteriormente. Conta a história daquele menino, rapidinho, que ele aprendeu a escrever, do aluno de Maria Montessori mesmo, na época que ela fez só as atividades com a lixa, né, com a letra de lixa e o número de lixa. E aí, de uma hora para outra, ele pegou o giz, e não foi? Ele pegou o giz e ele escreveu. Eu lembro que vocês comentaram, não sei se foi o Eduardo que falou isso, mas ele tem atividade, tem um material que é a letra de lixa, né? A letra e os números de lixa. E no primeiro momento a criança só passa o dedo e
né? Ela brinca com aquelas plaquinhas. E aí eu me recordo nessa aula que tinha um garoto específico lá, que ele, num determinado momento, depois de passou, sei lá, não lembro quanto tempo que foi, que ele teve essa... Isso foi no ano seguinte, mas ele soube como escrever, ele pegou o giz e ele soube como escrever a letra, sem ter tido uma aula de caligrafia, uma aula de coisa. Ele foi só pelo tato, pelo sentido. Sim, é muito interessante que a maioria das crianças saem alfabetizadas da educação infantil em escolas montessorianas, quase todas. Nenhuma delas é obrigada a fazer isso, elas aprendem porque elas querem aprender, e mais incrível ainda, elas aprendem sozinhas. Né? Assim como esse exemplo que você deu do menino, na escola montessoriana tem esses materiais, né? Então a criança aprende através de experiências sensoriais com as letras de lixa, né? Então contornando o formato das letras, tendo essa experiência sensorial, desenhando a letra na caixa de areia, trabalhando com o alfabeto móvel, né? E a criança aprende realmente sozinha a partir desses materiais, né? Não é necessário que um adulto ensine a criança. Enfim, essa, na verdade, é mais de uma diferença grande com o método tradicional, né, que é o processo de letramento e alfabetização do método Montessori. Legal. Marina, para finalizar, então, de acordo com Maria Montessori, já, né, nos estudos dela, qual que é a importância do brincar para ela, assim, como que ela desenrolou essa história do brincar? A brincadeira é o trabalho da criança, né, para Maria Montessori. E ela considerava o trabalho da criança mais importante do que o trabalho do adulto, porque enquanto o adulto trabalha para construir coisas, a criança trabalha para construir a si mesma, né, para construir um ser humano. Então, é algo que precisa ser respeitado. Às vezes eu ouço as pessoas falarem, né? Ah, mas meu filho às vezes só quer saber de ficar brincando e não faz a atividade que é importante para ele. E daí eu fico pensando, né? Como as pessoas não compreendem de fato a importância da brincadeira. E algo que para a maioria dos adultos não está acrescentando nada, a criança está enfim, desenvolvendo coordenação motora, está desenvolvendo inteligência espacial, né, enfim, numa brincadeira, desenvolvendo habilidades diversas, né, em algo que realmente, para muitas pessoas, elas não conseguem enxergar a importância disso. Mas a criança ela tem uma necessidade de desenvolvimento muito grande. Né? E se essa necessidade de desenvolvimento não está sendo atendida, a criança vai manifestar problemas de comportamento, ela vai ficar agitada, ela vai ficar agressiva, porque ela precisa urgentemente se desenvolver. Então, quando a criança está brincando, se ela está feliz, né, se ela está bem, é porque ela está se desenvolvendo, ela está aprendendo através dessa brincadeira, ela está atendendo às suas necessidades de desenvolvimento. E ela consegue encontrar isso no ambiente. Então, essa é mais uma questão importante do método Montessori, que o método confia na criança. O método confia que a criança é capaz de encontrar no ambiente aquilo que ajuda a se desenvolver. E isso acontece através da brincadeira. E nós chamamos de brincadeira até coisas que não levamos a sério, mas para a criança é muito sério o que ela está fazendo. Tudo para a criança é muito importante, muito grande, né? É legal que a criança ela não tem o conceito de tempo. Então é o aqui e agora que é o importante, o que ela está fazendo, né? O que ela está desenvolvendo naquele momento é o maior de todos. E a gente precisa justamente voltar naquela questão da observação, né? Aprender a observar e entender essa questão. O brincar, no filme Tarja Branca, recomendo para todo mundo que estiver assistindo. É um filme maravilhoso que fala sobre o brincar. Com pessoas, né, estudiosos da área. Eles falam uma coisa que me tocou muito. O brincar ele está abaixo da camada da cultura, né? Cada região, cada país, cada povo tem a sua cultura, suas necessidades, suas demandas. E o brincar ele é universal para todas essas crianças de todas essas culturas diferentes, né?
Eles conseguiram ver que são os mesmos desejos, os mesmos ímpetos, as mesmas necessidades, os mesmos movimentos. É muito interessante isso. E aí a gente consegue entender que o quão profundo é, né? O brincar é eu costumo dizer que é um estado de espírito, assim, é o ser. Né? Muitas vezes a gente não consegue explicar o que que é. Eu convido todos os adultos aqui a se soltar, a se liberar, a se libertar dessas amarras do dia a dia, né? Que a gente acaba ficando numa rotina pesada, cansativa. Quem tem filho, se solte com seu filho, brinque de verdade, mas se libere mesmo. E eu sempre dou o exemplo de um curso que a gente fez com o Marlon Chucruz, que foi maravilhoso, sobre brincadeiras musicais. Falei, Lana, vamos lá para São Paulo, a gente vai fazer que vai ser legal pra gente. Cara, não foi legal, foi assim, maravilhoso, porque fazia muito tempo, imagina, a gente trabalhando com brincar, né, falando, estudando, mas na hora que a gente tá ali fazendo o negócio, brincando, é uma emoção, é um sentimento. Eu resgatei tantas coisas da minha infância e sentimentos e coisas boas que eu consegui passar para os meus filhos e eu não consigo explicar isso para ninguém. Por mais que eu fale, é meu, foi um sentimento meu. Então eu costumo dizer isso, que o brincar ele é um estado de sentir, assim, de estar ali naquele momento e sentir. E aí a dificuldade que os adultos têm de entender então a criança, né? Que é o trabalho dela, é a linguagem dela, é como ela se comunica. Então a gente não pode Sim, relegar o brincar a um momento do recreio, a uma hora do dia. A gente tem que dar um espaço para eles, né, se construírem, né, Maria? sim, muito importante. Muito legal. Ah, obrigada pela conversa. Hoje a gente conseguiu acabar no tempo. Sim, Obrigada a todo mundo que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma dúvida, manda mensagem aqui pra gente. Adicionem a Marina, Somos Um, no Instagram. Sigam as redes sociais nossas. E mandem perguntas, a gente pode responder depois e mandar para vocês o e-mail ou por aqui mesmo pelo Instagram no direct, né, Marina? A gente sim. dá um help aí pra... E eu queria, agradeço, Lívia, a oportunidade, né, de estar aqui com você. E queria reforçar o convite mais uma vez, né, para quem se interessar em conhecer mais sobre o método Montessori, em conhecer conceitos práticos para serem aplicados na família, venha fazer o curso com a gente, né, começa na quinta-feira que vem. Então, em 10 encontros, tá? Legal. Eu recomendo demais, viu, gente? De novo, valeu todo o esforço e investimento. Muito legal mesmo. Muito conhecimento que a gente pega para os nossos filhos e mudança de comportamento para a gente também. Tá bom? E a Brincadeiroteca tá, então, amanhã é dia de... Ainda tem, acho que 2 ou 3 vagas para a oficina de tintas naturais. Quem quiser ainda dá tempo de se inscrever. E das 9h30 às 11h. Tá bom? É só seguir a gente aqui e mandem comentários pra gente que a gente adora interagir com vocês. Então tá bom, Marina. Um abraço, um beijo, fica com Deus. Boa Até. noite, tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite.